Existem referências escritas a pelo menos 4 demonstrações dos balões de ar quente de Bartolomeu de Gusmão. A primeira foi já na sala dos embaixadores do Paço da Ribeira, mas não resultou porque a chama pegou fogo ao balão, que era de papel, e, portanto, foi um desaire. Mas a segunda demonstração, no dia imediato, ocorreu com pleno êxito. O balão subiu até ao teto, a mais de 4 metros de altura, estacionou algum tempo junto ao teto, mas depois, como a chama se apagou, o ar interior arrefeceu e o balão voltou a descer até ao chão. Este facto serviu de pretexto aos detratores do Bartolomeu de Gusmão para desvalorizarem este invento, dizendo até que ele estava a enganar as pessoas e houve até quem o denunciasse ao Santo Ofício, insinuando que ele teria um pacto com Satanás. Ora, o que acontece é o seguinte, é que o próprio facto do balão ter descido depois de se apagar a fonte de calor representa a confirmação de que ele funcionava segundo as leis da física. E, portanto, nós temos como certo que esta demonstração do primeiro balão de ar quente de Bartolomeu de Gusmão significa um facto histórico, porque é o primeiro aeróstato na história de toda a aviação. Bartolomeu de Gusmão fez ainda outras experiências com outros balões, na Casa da Índia, e uma última no Castelo de São Jorge, com um balão maior. Esse balão, impelido pela brisa, veio descer no Terreiro de Paço, e isso ocasionou certas confusões de algumas pessoas que dizem ou supõem que o Bartolomeu de Gusmão teria até voado nesse balão para o Terreiro de Paço, ou na célebre passarola de que vamos falar mais daqui a pouco. Ora, Bartolomeu de Gusmão é, portanto, o precursor da aerostação, o criador do primeiro aeróstato em toda a história da aviação. Mas não é isso que consta nas histórias escritas. O que consta é que foram os franceses, os irmãos Montgolfier, que em 1783 criariam o primeiro balão de ar quente e, portanto, o primeiro aeróstato. 74 anos depois do nosso Bartolomeu de Gusmão ter demonstrado o seu invento, que é, de facto, um marco histórico na aviação. Os balões construídos pelos franceses Montgolfier deram início a uma fase de divulgação e expansão desta nova atividade, especialmente ao longo do século XIX. Sendo inicialmente uma atividade meramente desportiva, foi depois aproveitada com outras finalidades. A relativa popularidade de Bartolomeu de Gusmão no nosso país e até em alguns meios estrangeiros não está, porém, ligada ao primeiro aeróstato que ele criou, mas à suposta construção da chamada passarola. Diversas referências a um possível voo nesta passarola. Isto é, porém, um tema que os técnicos atuais consideram inverosímil. Na verdade, para que a passarola pudesse voar, era preciso que nela se gerasse uma força de impulsão de baixo para cima, de maneira a contrariar o peso da nave. Ora, numa descrição que existe do século XVIII, não feita por Bartolomeu de Gusmão, mas por um livreiro da época, apresenta-se esta configuração da passarola com 2 esferas
nas quais se continha a chamada virtude atrativa. Ora, sugerindo-se com isso que seria uma força magnética do género de um poderoso ímã que atrairia a carcaça da passarola para as esferas, visto que a carcaça era revestida de metal. Ora, se a carcaça fosse atraída para as esferas, isso não significava que a nave se pudesse elevar no ar. E, portanto, isto é fantasia e nós, como técnicos, consideramos que a passarola, na configuração em que é apresentada, é um mito. Ela nunca pode ter voado e muito menos sustentar-se na atmosfera. Mas, sendo um mito, tem um aspecto positivo que nos interessa preservar na história da aviação portuguesa. É que há uma intenção do criador de criar uma nave, uma máquina voadora na qual o homem pudesse definitivamente libertar-se da sua sujeição à Terra, despegar-se da Terra e com isso realizar o seu voo de sempre, a conquista do ar. Bartolomeu de Gusmão deu de facto um grande contributo para a realização do sonho de voar, não com a passarola, mas com o primeiro balão de ar quente. Temos, pois, na história dos primeiros passos para a conquista do espaço aéreo, estes dois portugueses. Um, João Torto, ignorante dos princípios físicos do voo, mas com a motivação forte da ânsia de voar, a ânsia poética que pode levar a grandes proezas. Bartolomeu de Gusmão, que usou a inteligência e os conhecimentos científicos para realizar o grande sonho, fazer o homem despegar-se da Terra. Estes dois portugueses representam, afinal, as duas componentes que estão na base do sucesso da aviação: as motivações subjetivas e os fundamentos científicos. Desde sempre e ainda hoje, estas duas facetas estão presentes e andam lado a lado. São, afinal, na gíria corrente, a carolice e a sabedoria. Assim se faz a aviação. Houve um outro português que se distinguiu no estudo de um balão dirigível, tendo conseguido uma solução inédita. Cipriano Pereira Jardim, formado em Engenharia e bacharel em Matemáticas. Estudou longamente a aerostação e projetou nos finais do século XIX um dirigível para fins militares. Era um balão oblongo cheio com hidrogênio com propulsão produzida por um hélice acoplado a um motor elétrico. O inedetismo consistia em ser o veio do hélice orientável de forma a possibilitar mudanças de direção do movimento tanto no plano horizontal como no vertical. O inventor fez construir em Paris um modelo de 5 metros de comprimento que foi ensaiado com êxito e apresentado na Sorbonne em 1888, seguindo-se a construção de um dirigível com a capacidade de 1500 metros cúbicos que veio para Lisboa, sendo guardado durante algum tempo no edifício da Cordoaria. Mais tarde, foi transferido para a Escola de Engenharia de Tancos, onde se quedou ingloriamente, enquanto o seu inventor, muito louvado e condecorado pelos governos português e francês, era nomeado apelido militar na Alemanha.